Olá, meus queridos, a paz de Cristo para vocês. Estamos de volta para mais uma gravação e dessa vez a lição de número 3, Escola Bíblica Dominical, EBD, tá? Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. Então o objetivo desse canal era ensinar a palavra e pregar a palavra de Deus. Esse é o maior objetivo nosso. Já te peço para você uma contribuição, tá? Não é dízimo nem oferta, não precisa ficar com medo, ok? Mas é simplesmente que você se inscreva no canal. Você não paga nada, tá? Não corre risco de nada, é só se inscrever e você estará contribuindo para que esse canal cresça e seja mais, indicado pelo YouTube a outras pessoas, né? E assim o canal estará sendo divulgado de uma melhor forma, né? Através da sua contribuição, quando você se inscreve, quando você compartilha e quando você comenta. Então, eu peço essa gentileza, seja bem-vindo, você que pela primeira vez está chegando no nosso canal, e você que já é inscrito, né? Continue conosco, certo? Comentando, compartilhando e aí inscrevendo mais pessoas em nosso canal, tá? Quero agradecer vocês por estar conosco e fique até o final, ok? No final temos uma oração poderosa para que Deus abençoe a sua família. Poderosa porque é em nome de Jesus e é Ele que tem todo o poder. Nós só somos um canal para a sua vida, ok? Atalaias de Cristo, certo? Então a lição de número 3, o tema geral das 13 lições é a igreja em Jerusalém, o que nós estamos aprendendo aqui, tá? O início, né, a inauguração, o começo da igreja primitiva, fundada, é lógico que o fundador dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo, tá? Doutrina e comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições é a doutrina, a comunhão e a fé. São os 3 alicerces principais para manter uma igreja firme em meio às tribulações e meio às perseguições, ok? Então vamos à nossa lição de número 3, sem mais demora. Essa lição será ministrada na sua igreja dia 20 de julho de 2025, no domingo, ok? Não perca, é uma lição abençoada, fica conosco para você adquirir subsídio, né? Como professor e como aluno também tirar nota 10 quando o professor te fazer pergunta na sua classe. Então vamos ao tema, uma igreja fiel, a pregação do evangelho. Ok? Então aqui nós vamos ver, né, baseado aqui na pregação de Pedro após o batismo com o Espírito Santo, a genuína pregação. E qual é o objetivo da pregação? Ela tem que ser centralizada. Quem tem que ser o centro da nossa pregação é o Senhor Jesus Cristo. Não é homem, não é outro ser, mas a pregação tem como centro o Senhor Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. Texto áureo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3 e 12. Então isso aconteceu ali na porta formosa do templo, quando Pedro e João iam para a oração, a hora nona, certo? E deparou com um mendigo, né, com um coxo, né, ali pedindo ofertas, né, pedindo dessa ele uma esmola. E Pedro disse: olha para nós, não temos ouro e nem prata, né? Quer dizer, não temos dinheiro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, anda, né? Se coloca de pé e anda. E o homem colocou de pé e começou a saltitar, certo? A pular de alegria, porque o poder de Deus se manifestou ali e ele ficou curado, sã de uma vez, ok? Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então a verdadeira pregação bíblica, tá? Ela consiste no poder do Espírito Santo. Você tem que estar cheio. Você pode ser teólogo, você pode ser bacharelado em teologia, né? Doutorado, mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, é só esterco, tá? É só palavras vazias. Você precisa estar cheio para que isso venha ter efeito na vida do pecador. Tá? Vamos então, sem mais delonga,
a nossa leitura bíblica em classe, muito abençoada, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11 ao 19. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. Ok? E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade quiséssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, no caso Barrabás, né? E mataste o príncipe da vida, no caso Jesus, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhos, ok? E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e pela fé no seu nome, e fez o seu nome fortalecer, e a este que vedes e conheceis, a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Pedro estava falando, referindo-se ao o aleijado, né, o coxo que estava à porta formosa, ok? E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Aí Pedro está falando que eles haviam entregado, né? Embora Pilato tivesse dito que Jesus era inocente e ele precisava ser solto, mas eles preferiram, né, que Jesus morresse e soltasse a Barrabás. Então agora Pedro está lançando a eles, mas dizendo, ó, ao mesmo tempo: e agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância, que aquele povo, né, na sua ignorância fez isso, como também os vossos príncipes, certo? Tudo na ignorância, sem saber o que eles estavam fazendo. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, E aí Pedro prega a palavra para eles, tá? Arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejais apagado o vosso pecado, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E naquele dia, acabou a ignorância daquele povo, e 3.000 almas aproximadamente, né, se renderam aos pés de Cristo, o aceitando como Salvador, através do milagre que foi operado, né, por Pedro e João, em nome de Jesus. Olha só, né, o que o milagre pode fazer. Então, os sinais acompanharão aqueles que creem, ok? Na nossa introdução, que é uma introdução do plano de aula, depois nós vamos ver a introdução da própria lição, tá? Muito importante que leiamos essa primeira introdução. A pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel às Escrituras. Desde os primeiros dias da igreja de Jerusalém, os apóstolos proclamavam a mensagem de Cristo, com ousadia e no poder do Espírito Santo. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, demonstra essa fidelidade ao Evangelho, enfatizando a centralidade de Cristo, ok? O chamado ao arrependimento e a promessa de tempos de refrigério. A igreja não pode se desviar desse compromisso, pois é por meio da pregação bíblica que o mundo é confrontado com a verdade de Deus e chamado à salvação. Na apresentação da lição, nós temos 3 objetivos que é necessário também trazer para vocês. Primeiro, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E terceiro, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Então é importante nós sabermos isso, esses 3 objetivos, que vai gerir toda a lição, né? Nortear toda a nossa lição, tá? Nós agora vamos introduzir, trazer também aqui algumas motivações, né? Veja bem, a pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja, ok? Do pastor, né? Mas
um chamado para todos os crentes. Então não só para os obreiros pastores, mas para toda a igreja. Assim como Pedro, que mesmo sem grande formação acadêmica, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo, cada cristão pode ser um porta-voz da mensagem de Cristo. O que diferencia uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras, ok? E a dependência do Espírito. Okay? Ao compreender essa verdade, o aluno perceberá que também pode ser um instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas. Então aqui, irmão, eloquência está referindo a pessoa ter um conhecimento e ter uma boa dicção, falar bem, né? Com conhecimento, com propriedade, né, de conhecimento intelectual. Mas Pedro não era formado, não era um bacharel em teologia, mas pelo poder do Espírito Santo, ele pregou com ousadia. Então é preciso, então, de ter esse poder do Espírito Santo. E quando essas duas coisas se unem, né, une o útil ao agradável, aí fica melhor. É lógico que um homem formado, bacharelado, conhecedor profundo da palavra de Deus, certo? Nas cátedras das universidades acadêmicas evangélicas, e ele cheio do Espírito Santo, irmão, ele vai ficar assim, né, mais afiado, né, mais preparado. Mas não é necessariamente ter uma formação. Se a pessoa lê a Escritura e é cheio do Espírito Santo, toda a igreja, todo membro pode pregar com ousadia, como Pedro, tá? Que não era um profundo conhecedor, né, da teologia. Okay? É isso que está dizendo aqui essa introdução, certo? Então agora avançando para a nossa introdução propriamente dita da lição, ok? Nós temos aqui, esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, tá? Essa lição mostrará uma das marcas da igreja bíblica, ok? Seu compromisso com a pregação da palavra de Deus, uma igreja verdadeiramente valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Tá? É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Foi o que Pedro fez quando interrogaram ele, todo mundo assustado ali, alegres, né, assustado no bom sentido, de Pedro fazer, né, de ver ali no cenáculo, né, as pessoas falando em língua, o poder de Deus ali, e eles perguntaram a Pedro, o que nós devemos fazer para ser salvo? E Pedro com ousadia disse, olha, arrependei-vos, né, dos vossos pecados, ok? Pedro, né, ele encoraja eles a arrepender dos seus pecados, né? Confessar os seus pecados e arrepender, para que chegue em tempo hábil o refrigério, né, para as vossas almas. Então Pedro pregou arrependimento àquele povo e quase 3.000 almas se converteu através da pregação de um homem simples, ok? Sem academia, né? Ele pregou a palavra com ousadia, cheio do Espírito Santo, porque você precisa do Espírito Santo. Sem ele você não pode fazer nada, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Pedro, então, ali ganhou quase 3.000 almas para o reino de Deus, de início, né, na inauguração da igreja. E aí Deus foi só acrescentando 5.000, 6.000, 10.000, e hoje nós temos milhões de pessoas salvas em Cristo Jesus. Vamos então, tendo dito, né, aqui sobre a introdução, nós vamos entrar no primeiro tópico da nossa lição, porque a nossa lição, né, como eu já disse, ela é comentada pelo nosso exímio pastor José Gonçalves, e tem como praxe, né, todos os comentários de geralmente aí colocar na lição 3 tópicos, né, para a gente notear a lição, para a gente discorrer a lição, ok? Então o primeiro tópico, a igreja que prega as Escrituras. Esse é o primeiro tópico com 3 subpontos, ok? No segundo subtópico, nós temos a igreja que prega no poder do Espírito Santo com 3 subpontos também, ok? E no último e terceiro tópico, a igreja que prega as esperanças
a esperança vindoura, com 3 subpontos também. Okay? Então, entrando aqui no nosso primeiro tópico da nossa lição, a igreja que prega as Escrituras, né? Nós vemos no primeiro subponto, as Escrituras revelam Deus. Então, a igreja que prega a Escritura está revelando a Deus ao mundo. Tá? A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. Ok? A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, verso 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada na Escritura e coloca Deus no centro. Tá? Então, quem tem que estar no centro é Deus, ok? Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19, e Gênesis 22, e versículo 18. Há também uma conexão com o Salmo 22, do verso 1 ao 31. E a Daniel, capítulo 9, e versículo 26. Você pode conferir esse texto, tá, ok? Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, Atos 3 e 13. E da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos, Gênesis 26, 24, Gênesis 28, 13, Gênesis 31, 42, 53, Gênesis 32 e 9, e Êxodo 4 e 5, 1 Reis 18, 36, 1 Crônicas 29 e 18, e 2 Crônica 30, verso 6, e Salmo 47 e verso 9. Esses são os textos que você deve ler para você ver, você aprender sobre essa verdade aqui que Pedro está esclarecendo. Então nós vemos que Pedro, ele põe, quando ele na sua pregação, no centro da sua mensagem, Jesus, Deus, né? Que Jesus é Deus. Tá? Ele não coloca Moisés no centro da sua mensagem, ele não coloca Abraão, ele não coloca Isaac. Ele faz referência desse patriarca, mas quem é o centro da sua mensagem é o Senhor Jesus, é Deus, ok? Então nós vemos que muitas denominações, muitas igrejas aí, que não coloca a palavra, né? A palavra de Deus, Deus no centro da palavra, ok? Elas pregam sobre, e ela usa o homocentrismo, tá? O que é o homocentrismo? É colocar o homem no centro e pôr Deus do lado. Então muitos pregam, né? Coloca São João, São Pedro, São Sebastião, né? Coloca outros, mas menos Deus. Deus fica em segundo plano. Mas a verdadeira mensagem bíblica é cristocêntrica, é Deus no centro e não o homem. Então essa é a verdadeira pregação bíblica, e é o que Pedro está nos ensinando aqui, tá? A verdadeira pregação bíblica, ok? Então a Escritura revela Deus, né? A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. Então quando você prega com Jesus no centro, então a palavra vai revelar os mistérios, né? A vontade, as doutrinas, certo? De Deus. O que Ele quer que nós fazemos, o que Ele pede para que nós fizemos, para que agrade a Ele, para que nós possamos adquirir salvação, certo? Então você vai aprender através da palavra centrada em Deus. Aí você traz a verdadeira mensagem, o que nós devemos fazer para agradar a Deus, porque é a palavra, é a Bíblia Sagrada que revela a vontade de Deus para a nossa vida, ok? Tendo dito isso, né, vamos avançar aqui para o segundo ponto, o primeiro tópico, tá? Não quero ser muito delongado, tá? Para que o vídeo fique mais favorável, mais, né, agradável para vocês ir até o final. O segundo ponto, a Escritura testemunham de Jesus, ok? A Escritura aponta para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele, falou para os fariseus e escribas. Está em João 5 e 39. São elas que de mim testificam, né? Eles diziam que sabiam muita coisa, mas não sabiam. Começavam a degradar contra Jesus. Jesus disse, olha, vocês estão, né, não querem acreditar em mim, mas as Escrituras elas testificam de mim. É só vocês lerem. Vocês conhecem, mas não entendem, né? Então precisa de ter discernimento de Espírito, né? O Espírito de Deus que discerne para nós.
Cristo é o centro da Bíblia. Isso era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Atos 3 e 18. Tá? A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Então Pedro estava lançando em rosto daquele povo, escribas e fariseus que estavam ali também, dizendo, olha, vocês conhecem a Escritura, os profetas falaram dela, certo? Os reis falaram também, tá? Os sacerdotes falaram das Escrituras e vocês não compreenderam que esse é o Filho de Deus que veio para dar vida pelos pecadores, que deveria morrer na cruz do Calvário. Mas hoje nós estamos pregando para você, Pedro, dizendo, quebrando essa ignorância. E se vocês converterem, vocês serão salvos, mesmo na vossa ignorância de ter permitido, consentido em matar o Senhor Jesus. Mas era necessário que cumprisse a Escritura, dizendo ele, e quase 3.000 almas entendeu, saiu da ignorância e converteu e aceitou Jesus como Salvador, e foram todos salvos, ok? Avançando aqui para também, o nosso terceiro e último ponto do segundo tópico, tá? Terceiro subponto. As Escrituras confrontam o pecado. É o que eu disse. A Escritura, através do Espírito Santo, ela convence e confronta, Ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ah, eu não sou pecador. Como que não é? Você é descendente, perdão, de Adão e Eva, e eles pecaram. E nós temos o pecado original, precisamos de converter aceitando a Jesus. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta, Atos 3,19, como Pedro confrontou ali. No texto citado, Pedro usa o termo grego metonoi. Metonoi é um termo grego, tá? Metonoió. Traduzido aqui como arrependei-vos. No grego, traduzido é arrependei-vos. Essa palavra, além já conhecido o sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Então, a pregação bíblica, ela tem que ter esse efeito, tá? De mudar a pessoa radicalmente do estilo de vida que ela vivia. Se era uma pessoa que pecava, prostituía, certo? Praticava o mal, agora ela vai converter-se radicalmente, ser uma pessoa transformada, que vai fazer o bem e vai deixar o mal de lado. E a grandeza do Evangelho, digo eu mais uma vez, que eu disse na lição passada, é que ela transforma, ela é transformadora. A cadeia não transforma, o homem não transforma, o professor não transforma, o ser humano em si não transforma ninguém. Quem transforma é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Essa é a grandeza do Evangelho. A pessoa vai presa, apanha, fica lá não sei quantos anos, sai, às vezes piora. Mas quando ele é confrontado com a pregação da palavra, todo mundo vê a transformação. Ué, não era aquele, o homem que fazia isso, fazia aquilo, agora está pregando a palavra, está inserido na sociedade novo e está sendo uma genuína pessoa. Por quê, irmão? Porque a grandeza do Evangelho é a transformação da criatura. Só ela pode transformar, mais nada, tá? Através do poder do Espírito Santo. Resumo desse primeiro tópico, tá? A igreja bíblica fundamenta sua pregação nas Escrituras que revelam Deus e testemunham de Jesus Cristo, tá? Então, nós temos esse resumo. Ainda temos aqui um auxiliar bíblico, teológico, que é bom nós trazer aqui para vocês, ok? Veja bem, o testemunho. Pedro proclama Jesus como servo, Lógico, servo, porque quanto homem, Jesus na terra, ele era servo do Senhor, fazia a vontade de Deus, sempre fez, tá? Pedro, nós vemos aqui no capítulo 3, versículo 11 ao 26, ok? Nós vemos aqui no livro de Atos, tá? Capítulo 3, versículo 11 ao 26.
A grande atenção gerada pelo milagre dá a Pedro a oportunidade de explicar que é o poder de Jesus que curou aquele homem, certo? Então, abriu um leque, abriu uma oportunidade para Pedro trazer uma mensagem poderosa para mostrar que não era eles, que era Jesus, e que tinha que aceitar ele como Salvador, para o crescimento do reino de Deus, né? Veja bem a estratégia de Pedro, né? O que se segue é um sumário de sua explicação do acontecimento maravilhoso e sua proclamação do Evangelho, o qual focaliza a centralidade da cruz, ok? Sacrifício de Cristo na cruz, como sermão no dia do Pentecoste. Este segundo sermão, né, que está no versículo 12 ao 26, tem sua base no querigma cristão. Nesse sermão, Pedro também fala sobre a segunda vinda de Cristo e as bênçãos associadas com o acontecimento, ok? A cura foi feita simplesmente em nome de Jesus Cristo. O enfermo imediatamente fica forte sobre seus pés e tornozelos. E cada passo que ele dá é um pulo de alegria. Piuril, né? Pulo de alegria. O homem se agarra a Pedro e João. Seu comportamento atrai uma multidão de pessoas e ele lhe diz que Pedro e João são responsáveis pela cura. E as pessoas se juntam ao alpendre de Salomão, uma varanda situada ao longo do lado oriental do templo, ok? Isso está em Atos 5, versículo 42 e João 10 e 23. A admiração das pessoas é direcionada aos dois apóstolos como se eles tivessem poder próprio para curar o homem. Olha, veja bem como as pessoas, né, desviam a atenção do verdadeiro Deus. Porém, né, Pedro vira os pensamentos das pessoas na direção certa. Ele nega que a santidade e o poder dele e de João fortaleceram o homem incapacitado, ou seja, curou aquele homem. Antes, Pedro é somente um canal, diz Pedro, do poder extraordinário do Espírito Santo de Deus. Indica para as pessoas a verdadeira fonte da cura extraordinária. Quem? O Deus dos seus antepassados, o Deus dos grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Pedro fez o milagre pelo seu servo Jesus. Aí Pedro falando que Jesus é servo de Deus Altíssimo, tá ok? Então veja bem, quando as pessoas, a tendência das pessoas é glorificar o homem, é pôr o homem no centro. Mas Pedro não deixou barato. Falou, não é eu e João não. Pode tirar a atenção de vocês, tirar os olhos de nós, que quem fez o milagre aqui é aquele que vocês consentiram na morte dele. Agora vocês é perdoado se vocês arrependerem seus pecados, sua ignorância, e vocês agora aceitam Jesus porque ele vai salvar vocês, mesmo vocês tendo consentido na sua morte. Mas é para que cumprisse a Escritura. Pedro rasga ali a palavra de Deus, traz, né, uma mensagem cristocêntrica e mostrando para eles que eles não tinham poder nenhum. Ele e João eram um mero canal para que o poder de Deus operasse e para que eles crescem e fossem salvos através de Cristo Jesus. Essa é a verdade. Então não devemos, né, quando nós pregamos e somos avacionados, porque acontece um milagre, porque pregamos, né, com poder, nós devemos fazer igual o João Batista, que ele cresça e eu desapareça. Porque muitos querem crescer e desaparecer com o nome de Cristo. Não. Aí você não vai a lugar nenhum. Mas quando você diminui e Cristo cresce na sua vida, você se torna um homem de Deus, certo? Que vai trazer muitas bênçãos para as famílias e vai resgatar as pessoas da mão de Satanás. Vai ser o instrumento de Deus aqui. Porque quem deve ser glorificado não é o seu nome, mas é o nome de Cristo, tá? Em sua vida. Tendo dito isso, vamos para o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, né? A igreja que prega no poder do Espírito Santo. Veja bem, primeiro, o Espírito capacita o mensageiro, tá? Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos capítulo 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizon, tá? Traduzido como fixar os olhos na passagem. E Pedro com João, fitando os olhos nele, Atos 3, verso 4, o estudioso Strong
explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligado a acontecimentos divinos ou milagrosos, né? Então, quando nós vemos aqui que Pedro, cheio do Espírito Santo, né, em Atos dos Apóstolos, isso fica evidente no uso do verbo, né, grego, que nós já falamos, como fixar os olhos, tá? E Pedro com João fitando os olhos nele, fixando, né? É como, né, eles estavam cheios de poder, que os olhos, né, fixaram, focaram ele, tanto poder que ele estava cheio do Espírito Santo. E aí diz, olha, não temos ouro nem prata, cheio de poder, de unção, né? Mas em nome de Jesus Cristo, levanta e ande. E o paralítico começou a saltitar e alegrar porque foi curado. Então, Strong, ele explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligado aos acontecimentos divinos ou milagrosos. É isso, acontece isso, tá? Porque você está cheio do poder, certo? Você fica, né, transbordando e os milagres vão acontecendo e as curas acontecendo, ok? Vamos para o segundo subponto do segundo tópico. Fixar os olhos ainda. Vamos continuar nessa linha. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente, veja bem, o poder do olhar, né? Cheio do Espírito Santo, para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Olha aí, mesmo modelo de Paulo, de Pedro, ok? Mesmo sistema. Atos 4 e 9. Da mesma forma aparece em Atos 13 e 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo, retomando o episódio de Pedro. Isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Então nós vemos que esse Elima, ele tentou atrapalhar Paulo. Paulo fixa os olhos nele, se não equivocado, e disse, você vai ficar cego por alguns momentos. E o camarada ficou. Certo? Depois ele voltou até disse, não, porque a pregação tem esse poder para curar, mas para repreender também aqueles que querem trabalhar a palavra de Deus. Veja Pedro, estava todo mundo trazendo, né? Barnabé trazendo os víveres, Barnabé vendeu a propriedade, trouxe o dinheiro ali e depositou no pé dos apóstolos. Aí nós vemos aqueles dois personagens, Safira e Ananias, ok? Querendo imitá-los, porém mentindo, trouxe a metade, ficou com a outra, chegou e mentiu. E Pedro, fixando os olhos dele, falou, vocês estão mentindo não a mim, mas ao Espírito Santo. Caiu morta o primeiro. Depois veio a mulher, caiu morta também aos pés de Pedro. Então a pregação é tanto para curar, mas também para pôr as coisas em dias, para repreender o inimigo, certo? Aqueles que não querem atrapalhar a obra de Deus. Então o pregador tem esse poder através do Espírito Santo de Deus, ele cheio do poder, tá? Então é isso que é, né, o objetivo da pregação, para ganhar almas, mas também para repreender. Porque olha o poder aí, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Não é diploma, não é bacharelado, mas é o poder do Espírito Santo, ok? Avançando para o terceiro e último ponto desse segundo tópico, né? O Espírito glorificará a Jesus. Olha aí, o Espírito Santo, ele dá glória a Deus, dá glória a Jesus. E nós devemos dar glória ao Pai e ao Filho, não é a nós. Okay? Se o Espírito Santo dá, por que nós vamos querer glória para nós, para o nosso nome, né? Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Ele veio para isso. João 16 e 14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa. Em Atos 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não acontece pelo seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade
fizemos andar este homem? Atos 3:12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Veja bem, olha que coisa linda. Jesus veio à Terra, né, representando Deus no plano da salvação, e ele fazia milagres e cura como homem, ele é 100% homem, 100% Deus, mas como 100% homem, ele dava glória a Deus. A glória era para Deus. Depois ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora dá glória a Jesus e a Deus. Eles concordam em si, embora os três são Deus. A mesma essência, mas são três pessoas. E cada um vem no seu papel em salvar a humanidade, mas a glória é para Deus. Por que Pedro, o homem, ia querer glória para ele? Se o Espírito Santo estava dando glória para Jesus, o Espírito Santo glorificar o meu nome na terra. Então Pedro não tinha nem uma autoridade, né, para que o nome dele fosse glorificado ali através. Quando o povo começou a querer glorificar, né, enaltecer a Pedro, ele desvia e puxa eles, né, mostrando que ele, João, não tem, né, mérito para isso. De quem é o mérito é o Senhor Jesus, porque o próprio Espírito Santo estava glorificando o nome do Senhor Jesus. Olha aí, né, a seriedade da pregação da palavra. Não devemos ser o centro, mas devemos ser o canal. E o centro é o Senhor Jesus. A mensagem tem que ser cristocêntrica, não, né, antrocêntrica, ou o homem no centro. Antro aqui é no grego é homem, ok? Então tem que ser Jesus no centro. Vamos então para a síntese, né, o sinopse, o resumo desses três subpontos do segundo tópico. A igreja que prega no poder do Espírito Santo, tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. É isso, tá? É muito importante. E eu quero também fazer menção aqui e ler para vocês o auxílio bibliológico do nosso comentarista, que é muito importante, tá? Bibliológico e teológico, certo? Veja bem, Cristo é glorificado. Olha aqui. Pedro adverte o povo contra rejeitar os assuntos que ele está falando, tá? E os exorta para que se arrependam e creiam em Jesus. Ele cita a famosa, veja bem, vamos repetir, Pedro adverte o povo contra rejeitar os assuntos que ele estava pregando, falando. E os exorta para que se arrependam e creiam em Jesus. Ele cita a famosa profecia de Moisés, na qual o Senhor prometeu que o futuro Messias seria profeta como Moisés. Tá? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 19. Certo? Números, capítulo 11, versículo 29. Moisés é diferenciado de todos os outros profetas, no ponto em que ele era libertador e regente sobre o povo de Deus. Como Jesus é libertador e regente, mas a libertação que ele dá é mais gloriosa e seu senhorio será absoluto na sua vinda. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Tá? Ele é mais que profeta, ungido pelo Espírito Santo. Ele é o Messias prometido, o Salvador ressurreto e glorificado. Outros profetas do Antigo Testamento também falaram sobre o Salvador Jesus Cristo. Muitos deles predisseram esses dias, discutidos em Atos e os acontecimentos importantes no ministério de Jesus. Começando com Samuel, muitos dos profetas incluíram em sua mensagem um elemento de esperança futura. Pedro já citou muitas de suas predições, todas as quais acham em seu cumprimento último e final em Jesus Cristo. Pedro faz um apelo final aos ouvintes, como filhos dos profetas. Eles devem esperar que as promessas proféticas sejam cumpridas e que estão pessoalmente abençoados quando elas forem cumpridas. Eles também são filhos do concerto que Deus fez com os nossos pais. Deus fez este concerto primeiro com Abraão. E pelo concerto
prometeu bênçãos aos descendentes de Abraão e a todas as famílias da terra. Então Pedro faz um paralelo entre Moisés e Jesus. Moisés foi um grande profeta diferente dos demais, porque ele foi o libertador, ele que libertou o povo de Israel da escravidão de Faraó e levou para a terra prometida. Mas a profecia diz que esse Jesus seria semelhante a ele, mas maior do que ele. Porque ele não só libertaria o povo do pecado, mas daria vida eterna. Então todo que crê em Jesus, né, vai ser liberto do pecado e ter vida eterna. Vai passar dessa vida para a vida eterna, nunca mais haverá morte, choro, tristeza, doenças, porque esse Jesus, ele é maior que Moisés, ele é Deus, ok? Moisés só foi, né, um símbolo, né, um tipo de Jesus Cristo, ok? Na teologia. Muito bem, avançando para o último e terceiro tópico, né? Como eu disse, não quero ser extenso para vocês ficarem comigo até o final, ok? Ninguém aguenta um vídeo de 1 hora, né? A não ser que seja, né, poderoso mesmo, né? Vamos então aqui no terceiro tópico. A igreja que prega a esperança vindoura, né? Essa é a igreja genuína, a igreja de Cristo, ok? Primeiro subponto, alerta a uma sociedade indiferente e insensível, certo? O apóstolo Pedro, então a igreja que prega a esperança vindoura, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa, ok? Atos 2, verso 40, você pode conferir lá. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, não só perversa, mas ignorante. Olha aí, lance em moço, né? Atos 3,17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual, embora conhecedor, né, da Torá, ok? Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 5. E é a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Então o povo lá de Israel, quando Pedro lança em rosto isso, dizendo que eles não tinham conhecimento, era insensível às coisas de Deus, era ignorante, está dizendo, vocês conhecem a Torá, estava escrito para os fariseus, né? Mas não tem discernimento. Não conhecem a Deus. Jesus lançou também. Vocês falam tantas escrituras, mas não sabem que é ela que de mim testifica. Em João 5,39. Então Pedro estava falando isso. Estava esclarecendo, dando discernimento a eles. E eles compreenderam. Eles viram o tamanho das suas ignorâncias. E isso é importante, mas quando um homem reconhece a sua ignorância e que ele é um pecador e arrepende, ele é salvo instantaneamente. É regenerado, é uma nova criatura. Aconteceu com eles. Por isso que lá quase 3 mil almas converteu quando Pedro esclareceu para eles a verdadeira palavra de Deus, né? A verdadeira pregação genuína cristocêntrica, ok? Avançando para o segundo ponto do terceiro tópico, a promessa da segunda vinda. Aqui nós temos apenas, né, dois tópicos, né? Graças a Deus, né? É menor. A promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E vem assim os tempos do refrigério pela pregação do Senhor. Então, uma mensagem de esperança para aqueles que aceitam a Cristo. Às 3,19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora traduzida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Então Pedro estava apontando para o futuro. Porque vai vir dias difíceis para vocês, falando para o povo dele, né? E nós falamos para o mundo que está em pecado. Vai vir dias insuportáveis, vai vir a grande tribulação, ok? Que virá sobre todo mundo. Houve, né, perseguições cristãs,
cristão foi morto por leões ali no Império Romano, mas aquela foi uma tribulação local. Mas haverá agora no final do tempo uma tribulação global, que não escapará ninguém. Aqueles que ficarem para trás, aqueles que não aceitaram a Cristo. Então ele está falando, aceita, porque virá refrigério para vossas almas, que vai vir uma grande tribulação sobre a terra. E aqueles que não aceitaram a Cristo, vai ser lançado no inferno. Então, toma agora a minha palavra, acredite e aceite, para que haja refrigério para vossas almas futuramente. Pedro estava ali falando sobre escatologia. E assim também nós pregamos. Vocês estão sofrendo aqui, nós estamos vivendo em um mundo que jaz o maligno, há doença, há sofrimento, mas há refrigério para você que aceitar a Cristo no futuro, no porvir. Então a pregação escatológica escapa pela tua vida. Porque se você não aceitar Jesus, além de sofrer aqui, vai sofrer no porvir. Mas aqueles que aceitam Jesus, que passam por tribulações, por dificuldade, vai ter alegria eterna no porvir, vai ser salvo, vai andar com Cristo, vai estar na glória, vai estar no paraíso. Então é necessário, é esse o esclarecimento e a verdadeira pregação, para que nós escapamos da garra de Satanás, nós escapamos do sistema mundano e tenhamos uma vida, né, de santidade, fugir do pecado, fugir da prostituição, para que a nossa salvação seja garantida em Cristo Jesus. Maravilha, chegamos então ao final dessa terceira lição abençoada, né, irmão? Todas elas são abençoadas, irmão. Traz muito ensino, traz muito subsídio para nós, ok? A gente vai aprender também como professor, tá? Então a sinopse desse segundo subponto, do terceiro tópico, está assim: a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, ignorante, né? Proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Então, as pessoas que não aceitaram a Cristo, eles estão na ignorância. Mas quando nós pregamos, eles saem da ignorância, vê a realidade do porvir e aceita Jesus com alegria e fica firme até o arrebatamento da igreja. Conclusão dessa lição abençoada. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheio dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor a Sagrada Escritura. Então, às vezes você não tem muito conhecimento, mas se você for cheio do Espírito Santo, você se torna um Pedro, né? Grande pregador, que expôs com maestria a palavra de Deus, a Escritura, e o povo entendeu, e quase 3.000 almas, no primeiro momento da pregação de Pedro, aceitou Jesus como Salvador. Ok? Isso é importante, meus filhos, nos enchermos do Espírito Santo, porque ele é responsável, né, em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar. Eu falei para vocês que no final vamos fazer uma oração poderosa, porque é no nome de Jesus, e ele vai estar curando a sua vida, curando a sua família, resolvendo o problema de emprego, né, financeiro, e também salvando seu filho, a sua esposa, né, salvando a você, e você que é esposa também pode orar que Deus vai salvar o seu filho e o seu esposo, porque Deus é poderoso, o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer obra em nossa vida. Oremos, feche seus olhos. Deus Santo e Deus poderoso, nesse momento oramos, Senhor, em teu nome de Jesus, para que o Senhor entre com providência nessa família, Pai. Se for enfermidade, seja curada, qual seja essa enfermidade, ó Pai, para a glória do teu nome, porque a palavra é sua, não é do médico, mas é sua, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Senhor, se for problema financeiro, dá emprego, ó Pai, resolve, Senhor, esse problema, ó Pai, para essa família e dá o pão de cada dia para eles, ó Pai. Se for problema, Senhor, que as pessoas estão distanciadas dessa família, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, que através da oração, ó Pai, eles sejam regenerados, que sejam renovados e voltem para a tua casa, como o filho pródigo voltou para a casa do Pai. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, né, e o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. O que diremos? Amém. Galera, até a próxima lição. Bye, bye e até lá.